Fala galera, então começando o nosso terceiro vídeo, né, sobre lógica de programação, introdução a algoritmos, e hoje, na verdade no slide anterior, né, na aula anterior, a gente falou um pouco sobre o que é algoritmo, né, que é uma sequência lógica de passos. A gente falou da definição básica, que é o exemplo básico que a gente coloca, que é a receita de bolo, e agora a gente vai falar um pouco mais, entrando um pouco mais num ponto de vista mais técnico, né, como é que a gente pode estar representando esse algoritmo, né? Então, se um algoritmo é uma sequência, se é uma sequência lógica de passos, como é que eu represento essa sequência? Como é que eu escrevo isso? Eu posso desenhá-la? Se eu tenho uma ideia, eu tenho um sequenciamento, como é que eu faço para que isso chegue a outras pessoas? Então, eu preciso, de alguma maneira, fazer essa representação. Então existem diversas formas de fazer essa representação de algoritmos. A gente vai comentar algumas aqui, dentre elas a descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo e linguagem de programação, que aí a coisa vai começar a ficar realmente interessante, né? A gente vai parar um pouco mais desse blá 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 e eu vou entrar para codificar junto com vocês aí, tá bom? Então, uma descrição narrativa, né, ela utiliza uma linguagem natural, né, pode ser português, inglês, espanhol, etc. E, na verdade, você fica livre para fazer a descrição. A gente, quando passou o problema sobre, quando pediu para os alunos, para todo mundo descrever uma solução para trocar um pneu de um carro, a gente viu que chegaram diversas soluções e nenhuma delas ficou precisa o suficiente para que o pneu fosse trocado da melhor maneira possível, né? Algumas pessoas avançaram em determinada área, outros em determinado aspecto, mas a completude e para deixar exato realmente fica complicado com linguagem natural, né, com essa descrição narrativa. Mas é muito interessante fazer um esboço, né, quando você está pensando, você pode muito bem estar utilizando isso, e eu uso bastante a descrição narrativa para rabiscar e para pensar, né. Então, o problema dele é justamente essas ambiguidades e imprecisões, né. Então, que a gente se a gente não deixar muito claro, pode ser que haja problemas nas interpretações, né? Por exemplo, aqui no caso da receita de bolo, tempere com açúcar e sal, mas se eu não colocar a quantidade, vou ter problemas, né? Por exemplo. Tá? Então, vamos lá, descrição narrativa, ainda falando dos problemas. Outra maneira de fazer a representação é o fluxograma, né? Então, a gente tem alguns desenhos, né, que eles marcam o início da sequência, eles definem o que é a entrada de dados. A gente já entrando aqui num conceito mais de computação, né, que seria o que o usuário ia digitar ou clicar, então, a entrada de dados para o sistema, algumas instruções, que seria a execução dos comandos. Então, se eu entrei o número A, depois entrei o número B, eu poderia fazer uma instrução de somar o A com B e fazer uma calculadora para fazer uma soma, né? E o outro símbolo seria a saída de dados, e eu poderia também fazer uma tomada de decisão. Então, chegar em determinado fluxo, eu dividir, perguntar, ó, se esse valor aqui for maior que 7, né, e eu estiver lidando com notas, então o aluno passou por média, por exemplo. Caso contrário, ele vai para uma recuperação, então consigo criar um fluxo, aí um controle de fluxo, ou vai para a esquerda ou vai para a direita, e ele vai funcionar aí como se fosse um si, né? Que a gente vai estar trabalhando também dentro de linguagem de programação. Aqui um exemplo, né, de como eu poderia representar o fluxograma do carro, né, substituir o pneu do carro com fluxograma. Então ele faz aquela divisão, aquela organização do fluxo, né, através dessa tomada de decisão. E assim por diante. Aqui já com a média, né, entre com a nota 1, entre com a nota 2, calcula-se a média. Se a média for maior que 7, então sim, o aluno aprovado, não, o aluno reprovado, por exemplo. Aqui caberia muito mais informações, porque eu poderia levar ele para uma recuperação. Mas para simplificar, a gente já reprovou ele aqui direto com um 7. Mas eu não faço isso não, pessoal, pode deixar tranquilo. Então, vamos lá. O pseudocódigo, né, como se fosse um Portugal, então já não é uma mistura de linguagem de programação com descrição narrativa. Então você utiliza o português, é um português estruturado, né, ele tem uma certa estrutura, ele tem uma certa sintaxe semântica, que você, obedecendo, ele adiciona aquele formalismo que a linguagem natural não tinha, né? Então aqui existe até um programa, o VisualG ou VisualG, você pode baixar e programar em português, né? Inicialmente a gente, na Escola de Ciência e Tecnologia, a gente utilizava ele, mas a gente viu que o problema não estava na linguagem, era português e inglês, né? Era mais a lógica do que a linguagem. Então a gente decidiu deixar tudo em inglês e utilizar o JavaScript, né, como linguagem.
Depois a gente grava um vídeo só falando sobre o porquê da escolha do JavaScript. Então, entrando agora nas linguagens de programação. Então, forma de representar um algoritmo, na verdade, a gente está falando disso aqui porque a gente quer trabalhar com resolução de problemas. Eu pego um problema, como eu resolvo ele? Aí eu especifico essa resolução através de um passo a passo, né? Que é um algoritmo. E esse algoritmo eu posso representar com descrição narrativa, fluxogramas ou então pseudocódigos. E agora eu vou partir para a linguagem de programação, né? Então, o que é uma linguagem, para que serve? Uma linguagem de programação. É a linguagem padronizada para descrever instruções para um computador. Então, existem diversas linguagens, né, cada um com seu propósito. As mais famosas a gente pode citar a Java, que é diferente da JavaScript, que a gente vai estar utilizando aqui. Tem a C++, por exemplo, utilizada para a construção de sistemas operacionais, sistemas embarcados. O Java está sendo muito utilizada em desenvolvimento mobile, né? O Android é todo feito em Java, então todo mundo que tem um celular Android tem código Java em execução aí no seu bolso. Outra linguagem que está bem famosa é o Python, linguagem de script, que tem diversas APIs e funções para trabalhar com machine learning, né? Com ciência de dados na verdade, o Python é fantástico, é uma linguagem que está crescendo bastante. E temos a JavaScript, que, ao meu ver, é uma linguagem que, se você só pudesse escolher uma linguagem, JavaScript seria ela, né? Ela consegue trabalhar em todos os aspectos, desde a aplicação mobile, desenvolvimento de servidor, né? Ela foi criada dentro do ambiente web, então ela consegue trabalhar bastante coisas. Além de trabalhar, tem todas essas APIs que trabalham também com ciência de dados, né, e machine learning e afins. Então, é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para descrever algoritmos. Então, não possuem ambiguidades. Então, é uma linguagem formal. Exemplo aqui de linguagem JavaScript, de entrada de informação, leitura de X, leitura de Y, calcula, joga esses valores no X, Y, transforma esses valores em float, né, em ponto flutuante, na verdade isso aqui é um número real. Então, quando o usuário coloca esse prompt aqui, ele vai aparecer uma caixa de texto para o usuário, o usuário vai digitar um valor, e esse valor vai ser armazenado no X, só que ele vai ser armazenado como se fosse um texto. E para transformar o texto em números, a gente utiliza esse parse float, ele vira um número real, né? Um número com vírgula. Mesma coisa aqui, depois eu somo as duas e divido por 2, vai ser a média, eu mando esse comando alerta que ele vai jogar uma pop-up com esse texto. A média e o resultado dessa variável. Então, alguns exemplos, né? E como a gente vai estar trabalhando bastante com a linguagem de programação e vamos evoluir passo a passo com isso, né? Então, alguns exercícios aqui, passei para vocês, a gente pode trabalhar com calma. A gente tem o sistema LOP também, que vai ser bastante utilizado, não só para estudo, mas também para a nossa avaliação, né? lop.sct.frn.br. Exercícios, mas basicamente eu acho que é isso de importante desses slides. A gente vai estar trabalhando também com alguns editores, né? Como, por exemplo, o Visual Code Studio, um dos mais utilizados. No laboratório a gente trabalha bastante com o Genie, que é bem leve, mas a gente pode estar utilizando outros editores que vocês preferirem, como o Atom, o Sublime. O Visual Studio Code, pelo menos hoje, no dia de hoje é o que eu vejo a maioria do pessoal utilizando, né? Então ele está aí, tem diversos plugins e é um dos melhores da atualidade, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar grande, tá? Valeu, tchau!